Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com figuras da política portuguesa. Hoje estamos com Cristina Rodrigues, deputada não inscrita à Assembleia da República. Muito bem-vinda, Cristina. Olá, obrigada. A Cristina tem 36 anos, é licenciada em Direito. Em Direito, peço desculpa. O som está complicado porque eu me estou a ver a mim mesmo. É licenciada em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Universidade de Lisboa. Foi eleita pelo PAN em 2019 pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, mas neste momento, como já referi, encontra-se como deputada não inscrita. É a primeira mulher que entrevistamos aqui no nosso podcast. Acho que é referir também. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Temos que começar as perguntas. Pronto. Mais uma vez, boa tarde, Cristina. Obrigada por estares aqui. Como o João referiu, és a primeira mulher que nós estamos a entrevistar. Nós estávamos a ter muita dificuldade em entrevistar uma mulher. A primeira pergunta é uma pergunta que fazemos a todos os nossos entrevistados. O que é que te levou a juntar-te ao partido pelo qual foste eleita, o PAN? E se te sentires à vontade também, o que é que te levou a desvinculares do partido? Ok. Bom, então, começando pela primeira parte, eu não tive um percurso em que eu tivesse objetivos políticos, ou seja, eu não me juntei ao PAN antes de trabalhar para o PAN. Ou seja, vou explicar melhor, que se calhar não está muito claro. Eu decidi tirar Direito. Durante toda a faculdade, durante toda a licenciatura, eu nunca tive qualquer tipo de atividade política, nunca me juntei, por exemplo, à associação académica, que nós sabemos que é um caminho que é normal ser feito. Fazia sim parte de uma associação de proteção animal, que foi algo que eu sempre fiz parte, ou seja, sempre tive uma componente de ativismo, não é ativa, mas sempre tentei contribuir de alguma forma para a nossa sociedade, muito através do ativismo, do associativismo. E, portanto, durante todo esse período, eu, de facto, fiz parte de uma associação de proteção animal, depois terminei a licenciatura e, obviamente, comecei a estagiar num escritório de advogados, normalíssimo. Entretanto, também me comecei a interessar pelas questões do ambiente e acabei por trabalhar para a Quercus. Acabei também, e também tive um mestrado que, apesar de não ter terminado, entreguei a tese, mas ainda não defendi na área do ambiente. Isto tudo para explicar como é que fui parar ao PAN. Também fiz parte de uma associação de proteção à vítima, porque a questão das mulheres e da violência contra as mulheres também já era algo que me preocupava e, portanto, já tinha assim mais ou menos uma experiência associativa intensa, ou mais ou menos intensa, pronto, mas já significativa. E até que acabo por ver um anúncio de emprego para um partido, que não indicava qual é que era o partido, em que pretendiam alguém que tivesse conhecimentos na área dos direitos dos animais e também na área da proteção ambiental ou do direito do ambiente. E, portanto, como era algo que eu já tinha trabalhado tanto numa vertente como noutra e que gostava e que me interessava bastante, acabei por me candidatar. Fui selecionada, saí do escritório de advogados onde eu estava e comecei a trabalhar simplesmente como jurista no partido. Depois, isto foi no início de 2015, foi em janeiro de 2015. Em outubro foram as eleições legislativas e aí eu fui convidada pelo próprio partido para ser a cabeça de lista aqui já por Setúbal também, em 2015, e a partir daí o envolvimento com o partido foi sempre crescendo. E passei a fazer parte da direção do partido, passei a ser a coordenadora da Secretaria de Ação Jurídica, passei a fazer parte de órgãos distritais, portanto, o envolvimento era muito grande. Passei a ser a chefe de gabinete também na Assembleia da República e, portanto, o envolvimento foi crescendo e, obviamente, que nessa altura já passei a ser filiada, mas, portanto, para dizer que, efetivamente, quando entrei para o partido não foi com fins de eu fazer política, mas sim porque havia questões que eu poderia trabalhar que eu já trabalhava antes, e assim vi que havia aqui uma ferramenta adicional onde eu poderia contribuir para as minhas causas. Se quiserem interromper, estejam à vontade, senão eu vou falando. Depois, em relação à saída, portanto, eu tive 4 anos a trabalhar com o deputado André Silva na anterior legislatura.
Trabalhámos muito e foram conseguidas alterações legislativas muito pertinentes e muito importantes, tanto na área ambiental como na área dos direitos dos animais. Eu sempre com o mesmo envolvimento, fui candidata novamente por Setúbal em 2019, fui eleita, o partido passou a ter um grupo parlamentar em vez de ter apenas um deputado único, e de facto com a eleição deste grupo parlamentar, a dinâmica do trabalho parlamentar, digamos assim, do partido alterou-se significativamente. E por essa razão, e portanto depois problemas que já falei várias vezes publicamente relativamente ao condicionamento que sentia do trabalho e do facto de não ter possibilidade de apresentar certas iniciativas ou de avançar com determinadas propostas, pronto, entre outras coisas, eu acabei em junho de 2020 por tomar a opção de sair. De facto, acho que aquilo que comprova que realmente houve muitas mudanças no seio do partido, pelo menos no que diz respeito ao trabalho parlamentar, é o facto de hoje não termos uma única pessoa que tivesse na anterior legislatura, nesta legislatura, a trabalhar. Nem eu, nem o deputado André Silva, que também saiu, nem nenhum dos assessores, portanto, todas as pessoas acabaram mais tarde ou mais cedo por sair, e pronto, acabei por me tornar independente ou não inscrita e estou aqui hoje. Obrigada. As eleições foram em outubro de 2019, certo? Certo. A Cristina desvinculou-se em junho do ano passado, portanto já leva até mais tempo como deputada não inscrita do que como levou como deputada do PAN. E a próxima pergunta tem a ver com isso. Quais são as principais diferenças entre o trabalho num grupo parlamentar, como estava inserida, e agora como deputada não inscrita? É assim, aquilo que... Como é que eu ia dizer? A nível regimental, portanto, de um ponto de vista objetivo, tenho neste momento mais constrangimentos à minha participação, no sentido em que os grupos parlamentares podem fazer agendamentos de iniciativas, podem fazer declarações políticas sempre que há essa possibilidade. Eu, por exemplo, só posso fazer 2 por ano. Para os grupos parlamentares não há qualquer limitação, podem intervir nas audições com os ministros sempre na primeira ronda e eu terei que intervir na segunda, mesmo que seja a primeira. Portanto, do ponto de vista regimental, há muito mais limitações. No entanto, do ponto de vista pessoal e prático, eu tenho agora a oportunidade de apresentar muito mais iniciativas, requerimentos, no fundo, de apresentar trabalho do que aquilo que tinha antes, porque havia aí limitações que não eram regimentais, mas que eram do próprio partido. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, acho que tanto eu como os eleitores ficamos a ganhar, no fundo, fico a ganhar no sentido em que consigo apresentar iniciativas em todas as áreas que eu julgo que devo fazê-lo. E, por outro lado, porque tenho mais liberdade de ouvir efetivamente as pessoas e tentar contribuir, de alguma forma, com aquilo que são propostas que eu acho que vão ajudar a resolver os seus problemas. E, desse ponto de vista, realmente tenho mais limitações por causa do regimento, mas tenho menos limitações na prática para exercer o meu mandato e algumas limitações eu depois contorno de diversas formas, seja através do contacto direto que tenho com as pessoas ou na Assembleia da República, ou através do meu e-mail para o efeito, ou através das redes sociais, através de petições públicas, através de apoiar movimentos de cidadãos, quer dizer, há uma série de coisas que podem ser feitas que não passam necessariamente pelos debates que ocorrem no plenário e pelas intervenções que podem ser feitas no plenário. E, portanto, eu acho que o balanço é positivo e, apesar de haver muitas diferenças, que valeu a pena. Tu achas que desde que saíste do PAN tens tido uma maior oportunidade de comunicar com as pessoas, com os potenciais eleitores, que tens tido uma maior oportunidade de ouvir os problemas das pessoas? Sim, sem dúvida, por 2 razões. Pronto, o condicionamento era um condicionamento geral, não é? Mesmo no contacto com o eleitorado e, portanto, obviamente que isso também tinha repercussões naquilo que era o exercício do meu mandato enquanto eu estava no grupo parlamentar, que neste momento não tenho, portanto, eu falo com quem eu quiser, quando eu quiser. Mas, especialmente, o que a mim me importa ainda mais é o facto de eu conseguir, ouvindo as pessoas, sabendo as preocupações, poder dar logo uma consequência imediatamente. Ou seja, poder contribuir logo para ajudar a resolver o problema.
E pronto, eu posso dizer, vocês, não sei se viram, eu fiz um tweet quando vim de férias a dizer que, tweet e também publiquei nas outras páginas, nas outras redes sociais, a dizer que quem quisesse poderia fazer-me sugestões. E eu estou já a trabalhar em várias das propostas que as pessoas me sugeriram. Porque, pronto, se isto é importante para as pessoas, acho que a minha função é ouvir e é depois também tentar fazer alguma coisa para ajudar. E desse ponto de vista, sim, eu acho que passei a ter uma maior liberdade e também eu própria me senti já mais à vontade para contactar e para ser contactada. Não sei se me estou a fazer entender, se calhar parece assim. E é uma relação que eu acho que se deve promover, que eu acho que é importante. Obviamente que dá muito trabalho e estou muitas vezes ligada a qualquer hora, mas eu acho que é importante, eu não me arrependo minimamente e gostava que se calhar outros deputados ou outros partidos também fizessem a mesma coisa para as pessoas se sentirem também mais envolvidas. Ok, obrigada. Agora passando aqui para um tema mais da atualidade, que nós também costumamos aqui perguntar aos nossos convidados o que é que acham sobre os temas da atualidade. Um tema que está agora a marcar estas últimas semanas é o Afeganistão. O Afeganistão foi tomado novamente pelas forças talibãs e os Estados Unidos tomaram a decisão de retirar as suas tropas do país. Nós neste modo perguntamos-te se tu achas que foi uma decisão acertada e qual é a tua opinião acerca de como deve a comunidade internacional reagir perante esta situação. Ora bem, é assim, eu não queria aprofundar muito ou desenvolver muito sobre essa questão, até porque acho que é uma questão extremamente complexa e acho que merece uma reflexão profunda. Independentemente disso, o que é que eu acho? Acho que a retirada, a forma como ela foi concluída, possivelmente não foi da melhor forma e isso fez com que agora estejamos a assistir a uma série de eventos e de circunstâncias que obviamente causam uma preocupação enorme ao nível especialmente dos direitos humanos. No meu caso em particular, e tenho sido focal em relação a isso no que diz respeito à questão dos direitos das mulheres no Afeganistão, que para mim estão claramente em causa, não é exclusivamente, mas sabemos que são um grupo especialmente vulnerável. Agora, aparentemente, vão poder estudar desde que seja em salas que não sejam mistas e etc. Mas, quer dizer, também tivemos agora a notícia recente, eu não sei se a fonte é absolutamente segura, mas aparentemente houve uma polícia que foi morta pelos talibãs, estava grávida, e quer dizer, há a questão também dos casamentos com menores de 18 anos, ou seja, a partir dos 12, e há toda uma série de circunstâncias que eu acho que são especialmente preocupantes neste âmbito e acho que se calhar uma retirada das tropas americanas de uma outra forma poderiam também ter acautelado a segurança destas pessoas. Eu gostava que, portanto, sabemos que Portugal vai receber alguns refugiados e bem, o número que foi avançado parece-me insuficiente, mas também é algo que teremos que ver. E preocupa-me efetivamente as condições pelas quais aquelas pessoas estão neste momento a viver, ou aliás, as imagens que passam das pessoas a tentar fugir são angustiantes, não é? E portanto demonstram o quanto elas também estão preocupadas com a sua própria vida. E pronto, neste momento acho que é isto que eu posso comentar sobre esse assunto. Da última vez falaste aí da questão de recebermos refugiados afegãos. Da última vez que eu vi, não sei se entretanto atualizou, íamos receber 58 refugiados. Não sei se entretanto acho que já recebemos alguns e eu acho que excedia aquele número que tinha sido dito inicialmente. Sim, tu achas mais ou menos quantos refugiados é que achas que temos capacidade para receber e que poderíamos receber? Eu acho que nós temos para ajudar essas pessoas. Eu acho que temos capacidade para receber muito mais do que os 50 ou 60. A questão aqui é que, obviamente, nós não podemos receber todo o tipo de pessoas que queiram sair do país. É preciso fazer uma avaliação daqueles que são os grupos de risco, não é? Ativistas pelos direitos humanos, pessoas que eram contra o regime talibã e que o disseram abertamente, e outro tipo de circunstâncias. Acho que as próprias mulheres acabam por estar em risco. Exatamente, um grande risco mesmo. E, portanto, acho que era preciso fazer realmente uma avaliação daqui do que são os grupos de risco e depois então ver quantas pessoas é que nós poderíamos receber.
Mas sinceramente eu acho que teríamos capacidade para receber mais, mas é algo que terei que ainda aprofundar até fazer algumas questões junto do Governo. Obrigado. A Cristina apresentou na semana passada a proposta de um projeto de lei para acabar com as touradas e proceder à reconversão das praças de touros, nas suas palavras, para fins verdadeiramente culturais. Pronto, devido aos motivos que são argumentos que já não são novos, não é? O debate também não é novo, mas a Cristina alugou devido ao sofrimento físico e aos altos níveis de stress que os touros são sujeitos. Sim. Como já disse, tu já falaste sobre isso, fosse inclusive à televisão falar sobre isso, portanto, a nossa questão vai de encontro a esse tema, mas não diretamente. Há pouco tempo tivemos os Jogos Olímpicos, onde se falou na possibilidade de acabar com as provas que utilizam cavalos, como é o exemplo de dressage, entre outras, devido também aos altos níveis de stress que os animais são sujeitos. Pronto, não é exatamente a mesma coisa, uma vez que os cavalos não são mortos, mas pergunto-se qual é a tua posição em relação a este tema. Esse é bem particular. Eu acho que, de facto, são discussões diferentes, por diversas razões, não só porque... Como é que eu ia dizer isto? Pelo menos naquele momento, os cavalos não são sujeitos a qualquer tipo de violência. Aliás, houve um caso, não sei se vocês viram, de uma treinadora que foi expulsa do... Sim, que bateu no cavalo. Exatamente. E que, aliás, via-se claramente que o animal estava num grande estado de ansiedade e ela só gritava, dizia à pessoa que estava no cavalo para gritar com ele também, para lhe bater. Ou seja, via-se que a pessoa não tinha condições para estar ali a participar, digamos assim, e levanta-me dúvidas sobre, fora das câmaras, qual é que será o relacionamento dela com estes animais. Ou seja, temos aqui situações distintas. No caso da tourada, temos uma situação de um animal que é utilizado para fim do espetáculo e de entretenimento e que sofre uma série de... vamos lhe chamar golpes, quer dizer, eu não queria usar a palavra tortura, apesar de usar recorrentemente, porque para mim é aquilo que acaba por ser, mas pronto, durante o período em que dura a tourada, aquele animal de alguma forma é agredido e acaba por ser morto, embora não seja em Portugal, não seja na praça, é posteriormente à corrida. E, portanto, culmina sempre com a morte do animal. No caso dos cavalos ou do hipismo, isto não acontece, obviamente. Aqui o que é que acontece? Há uma preocupação grande com aquilo que são as regras de bem-estar do animal durante os treinos, durante a sua vida. Para além disso, o tipo de espetáculo, ou seja, num caso estamos a falar de desporto, noutros casos estamos a falar supostamente de uma atividade de entretenimento. Portanto, tem circunstâncias que diferenciam entre uma e outra. Se eu adoro que os cavalos sejam utilizados para este fim, não. Continuo a achar que, conforme disseste ao início, há situações de stress, há uma potencial situação que pode ocorrer ou não de maus tratos, e, por mim, idealmente, pelo menos os Jogos Olímpicos não teriam este tipo de atividades. Se isto é a prioridade máxima no mundo dos direitos dos animais, eu julgo que não será, pelo menos neste momento, ou pelo menos em Portugal, porque depois também difere muito de país para país as condições em que os animais são mantidos e também como é que eu ia dizer, a quantidade de animais que é utilizado para estes efeitos e que eu julgo que em Portugal também não será um número muito elevado. Ok, obrigada. Em julho, numa entrevista ao jornal Ali, disseste que Portugal ainda padecia de um machismo sistémico e cultural. O que é que pretendias dizer exatamente com isto? De que modo é que esse machismo sistémico e cultural se manifesta? Está em todo lado. Ou seja, nas situações mais comuns que nós temos e que, obviamente, normalizamos, não é? Ele manifesta-se e seja em situações... Eu lembro-me, eu uso várias vezes este senhor como exemplo e eu não quero atacá-lo a ele, mas ele foi tão inocente daquilo que ele disse, mas ao mesmo tempo é tão elucidativo que eu uso reiteradamente.
houve acho que era uma altura de uma manifestação dos taxistas, em que um dos taxistas é entrevistado e diz que as leis são como as virgens, são para ser violadas. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Nem as leis, e muito menos as virgens são para ser violadas. E isto é um exemplo de machismo, obviamente, sistémico. Depois também há aquelas situações em que as pessoas dizem mas as mulheres são as primeiras a dizer que a fulana X ou Y não se deve comportar daquela maneira, ou foi violada porque se pôs a jeito. Vimos isso recentemente no caso do Ruben Smith, que está acusado de violação e andou a dizer que a alegada vítima, ainda não se sabe se ele violou mesmo ou não, mas há pessoas a dizer que a alegada vítima pôs-se a jeito, que só quer dinheiro, porque é jogador de futebol. Tinha aquelas fotografias, mostra o corpo. Sim, tinha aquelas fotografias, houve até o humorista. Eles são ao biquíni na praia. Sim, houve o humorista, o Francisco Menezes, que até meteu as fotografias. Sim. Também houve esse caso muito recentemente. Sim, isso também são exemplos de machismo sistémico. Ou seja, que são até coisas que são muito naturais, que acontecem de uma forma muito natural, as pessoas nem se apercebem, mas que são um reflexo desse machismo. Quando eu apresentei, por exemplo, a iniciativa relativa às... chamamos de uma forma mais simples às nudes, que é a partilha de conteúdos íntimos não consentidos, houve muitas mulheres a comentar, a dizer não mandem nudes, não se ponham a jeito, não. E quer dizer, continuamos a ter um foco muito na vítima e não nos agressores. E eu acho que isso também é um reflexo desse machismo que existe, que estamos obviamente a melhorar, que cada vez mais pessoas têm a percepção de que ele existe, e pronto, acho que o reconhecimento do problema é o primeiro passo para tentarmos resolvê-lo. Obrigado. A próxima questão vai também de encontro aos Jogos Olímpicos, mais ou menos. Tu congratulaste a Simone Biles quando ela abandonou os Jogos Olímpicos devido a questões de saúde mental e alegando que não estava bem psicologicamente para competir. Consideras que ainda existe um estigma muito grande na nossa sociedade atualmente no que toca à saúde mental? E se sim, que eu presumo que seja essa a tua resposta, qual é a melhor maneira de o combater? Eu acho que o estigma existe, acho que ele está muito presente. A melhor forma de o combater é, por um lado, falarmos do assunto, não é? E as pessoas perceberem que elas não são nem diferentes, nem são menos boas, ou o que seja, por precisarem de ter uma consulta com um psicólogo ou ter algum tipo de tratamento. Depois, obviamente, que também eu julgo que acaba por haver este estigma, porque se calhar poucas pessoas, ou não tantas quanto eventualmente poderiam precisar, e digo isto porque Portugal tem um dos maiores consumos de ansiolíticos da Europa, é para aí o segundo ou terceiro país com maior consumo de ansiolíticos. Mas a verdade é que temos, por exemplo, muito poucas respostas para a saúde mental no Serviço Nacional de Saúde e sabemos também que há muitas pessoas que não têm capacidade económica para aceder a serviços no privado. Temos falta de psicólogos nas escolas também, temos falta de psicólogos nas prisões. Eu falei agora recentemente, tanto com professores que me chamaram a atenção para a questão dos alunos cada vez mais precisarem deste apoio e de se tornar evidente que precisam deste apoio e que a pandemia foi um período particularmente difícil para os alunos. E, por outro lado, também falei com uma outra pessoa que é polícia e que também passou por situações complicadas e que não teve esse apoio também por parte da polícia. Isto para dizer o quê? Que, de facto, há falta de resposta para a saúde mental no nosso país. E essa falta de resposta, às vezes, também acho que ajuda a que as pessoas, como não têm acesso, também não ponderem tanto e, portanto, acaba por haver este receio de dizer que precisam de ajuda. No caso da Simone Biles, eu acho que foi muito importante, porque lá está, ela deu um rosto ao problema, obviamente que ela não foi a primeira, ela não vai ser a última, mas tendo em conta a circunstância de que ela estava num momento em que toda a gente estava à espera da participação dela, no momento em que todas as pessoas estavam com as atenções viradas para os Jogos Olímpicos, ela assumir que não estava bem, e eu depois vi a entrevista dela e é mesmo, como é que eu ia dizer, ela assume que a meio de um salto, e ela salta altíssimo, acho que ela falou em 3 metros, ela deixava de saber onde é que estava, quer dizer, ou seja, é um problema de saúde mental que colocava claramente em perigo também a saúde física dela.
E, portanto, eu acho que ela teve mesmo muita coragem. Acho que, até porque ela depois tinha os patrocinadores e eu acho que eles numa primeira fase devem ter ficado assustadíssimos, depois perceberam que as pessoas até se comoveram. E depois, apesar disto ser um pequeno desvio à pergunta, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um documentário que está na Netflix, que é o Atleta A, acho eu que é este o nome, em que ela também é referida e que aborda a questão dos abusos sexuais na equipa olímpica e nos Estados Unidos, e que ela também foi vítima. Ou seja, eu sinceramente, abusos sexuais e outro tipo de abusos mesmo relativamente aos treinos. Eu não sei como é que ela ou as outras estariam em condições psicológicas para conseguir competir e acho que sinceramente são pessoas de uma enorme força e com um grande sentimento de serviço, de alguma forma, de representar o país delas. E isto acontece não é só no... A questão dos abusos sexuais, infelizmente, não é só na equipa americana. É isso. Estive a ver a história de uma atleta que era da antiga União Soviética, agora não lembro o nome dela, que ela tinha 13, 14 anos e supostamente sofria de abusos sexuais do próprio treinador. Já é uma questão que vem há muito tempo. Sim. Aliás, porque depois ali, no caso, era o médico que prestava apoio à equipa, mas algumas das atletas já tinham denunciado a situação aos treinadores, etc. E nunca ninguém quis saber. No fundo foi isso. Eu acho que acaba por ser, uma vez mais, uma prática de alguma forma normalizada e as pessoas acabam por desconsiderar. E por essa razão é importante não só o falar dos abusos sexuais, mas também a questão da saúde mental, porque obviamente que fica afetada numa circunstância dessas. E é como tu dizes, não é só nos Estados Unidos, isto é infelizmente mais normal do que deveria ser. Obrigado. Voltando aqui um bocadinho atrás, e relacionando a pergunta também ao teu trabalho como deputada, de que forma é que a Assembleia da República e o Poder Legislativo podem, de alguma forma, ajudar a combater este problema, ou se passa sequer pelo Parlamento? Passa também pelo Parlamento. Quer dizer, na minha opinião passa, se calhar. Eu sei que há quem defenda que isto apenas deve ser resolvido com recurso à educação. E eu acho que, efetivamente, a educação é fundamental e deve ser uma parte também integrante da resolução do problema. Acho que não é só a educação. Realmente, no que diz respeito à educação sexual, aquilo que nós temos atualmente nas escolas, por exemplo, anda à volta mais ou menos de doenças sexualmente transmissíveis, contraceptivos e pouco mais. E é preciso introduzir aqui outros temas, como a igualdade, como o respeito mútuo, como o prazer mútuo, e, portanto, e aqui tem um papel fundamental porque ajuda a prevenir uma série de tipologias de crimes, vamos dizer assim, seja a violência doméstica, porque também deve haver aqui alguns conteúdos relativamente à violência no namoro e à violência doméstica, seja a questão do consentimento, que é fundamental, e, portanto, há aqui uma série de questões que devem ser endereçadas logo cedo e mesmo na escola, através da questão da educação sexual. Obviamente também deve haver as campanhas de sensibilização para a comunidade em geral. Obviamente que tem que se apoiar as associações que prestam apoio às vítimas, mas também é preciso que haja legislação que esteja adequada ao tipo de crime e ao tipo de consequências que estes crimes criam para as vítimas. E é aqui que eu acho que nós estamos a falhar, e estamos a falhar bastante. Por exemplo, uma pessoa que é vítima de um crime como a violação, por exemplo, ou mesmo o abuso sexual de menores, mas vamos focar agora na violação. Portanto, uma pessoa que seja maior de 18 anos e que é vítima de uma violação tem apenas 6 meses para fazer a denúncia deste crime. 6 meses é manifestamente insuficiente. Há pessoas que só se sentem capazes de fazer a denúncia do crime passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é quando se voltam a sentir seguras e capazes de efetivamente fazer a denúncia. O que é que acontece? Quando já estão então preparadas para poder agir, legalmente já não o podem, porque o prazo dos 6 meses terminou e já não tem qualquer hipótese de haver um processo de investigação ou de inquérito. O que é que isto faz? Faz com que os agressores acabem por sair em liberdade e acaba por gerar um sentimento de impunidade, não só junto de quem agride, como também da sociedade em geral, que não acredita depois na justiça e que possa ser feita justiça. No caso, por exemplo, do abuso sexual de menores,
há uma prescrição que é de 5 anos. Esta prescrição começa a contar aos 18, portanto termina aos 23. Já temos aqui um prazo que é mais alargado, embora sejam... Isto tem a ver com os tipos de crimes, mas eu acho que não vale a pena estar a falar disso, que é um bocadinho mais técnico. O facto é que, na prática, um menor tem até aos 23 anos para poder denunciar uma situação de abuso sexual. O que é que acontece? Os estudos indicam-nos que em média, só por volta dos 35 anos é que as pessoas que foram abusadas em criança se sentem capazes de denunciar. Portanto, vocês podem ver a diferença entre 23 e 35. E isto é uma outra das propostas que eu também fiz e acho que era importante haver alterações a esse nível. Isto aqui só para dar alguns exemplos, eu depois tenho outras iniciativas de outras áreas relativamente ao assédio, relativamente à partilha dos nudes. Eu acho que há muitos pontos para pegar. Acho também que, durante muitos anos, tudo o que diga respeito à violência sexual em geral foi menorizado. Acho que foi menorizado também porque a esmagadora maioria das vítimas são mulheres e também porque houve durante muito tempo aquela ideia do esconder sempre, não é? Ou seja, este tipo de crimes eram vistos como uma vergonha para a vítima, não tanto para o agressor. E, portanto, havia muito aquela ideia do não vamos dizer, não vamos falar, vamos deixar que se resolva tudo sozinho, em casa, sem ninguém saber de nada. E isso é uma tendência que nós, a meu ver, temos que alterar, não só para as vítimas se sentirem seguras em falar e saberem que a sociedade está do lado delas, mas também para os agressores saberem que esta é uma conduta que não é aceitável na nossa sociedade e, portanto, não pode acontecer. Ok, obrigado. Obrigada. Pronto, tu neste momento és deputada não inscrita e, portanto, segundo a atual legislação, para o próximo mandato não poderás candidatar porque não estás filiada em nenhum partido. Tu consideras que seria positivo se fosse criada uma forma de termos candidaturas independentes nos círculos eleitorais para as legislativas? E se achas positivo, de que forma é que isso poderia ser positivo? Olha, vou dizer, uma das coisas que mais me têm falado, e não tem necessariamente a ver com a minha condição, mas tem a ver com uma reflexão em geral sobre o nosso sistema eleitoral, e eu acho que, de facto, merece reflexão, porque, desde logo, devido aos nossos níveis de abstenção, ou seja, eu acho que há uma parte das pessoas que não se sente particularmente representada e, por essa razão, perde o incentivo para se deslocar no dia das eleições às urnas. Por outro lado, há também uma apatia muito grande, mesmo durante a própria legislatura, as pessoas não são tão ativas quanto eu julgo que seria positivo para a democracia serem. Acho que uma alteração ao sistema eleitoral poderia melhorar isso. É algo que eu tenho a intenção de estudar, não sei ainda qual é que será o modelo concretamente que seria o ideal. Lá está, preciso de refletir um pouco mais sobre o assunto. À partida, eu diria que a possibilidade de candidaturas independentes podia ser interessante e podia ser benéfico, mas gostava de estudar melhor para perceber exatamente o que propor e como propor e, eventualmente, até antes de propor alguma coisa, debatê-lo publicamente com as pessoas para também perceber qual é que é o que é que as pessoas querem, não é? No fundo é isto, o que é que elas se sentiam confortáveis e se acham que realmente merecia esta mudança ou não no nosso sistema político. Eu, pelo menos, acho que é um assunto que deve ser ponderado e pensado por causa daquilo que referi inicialmente. Obrigada. Obrigado. Como já dissemos, a Cristina e tu desvinculaste do PAN há mais de um ano, estás sem partido desde então, colocas de lado a possibilidade de filiares noutro partido ou até a criação do teu próprio partido, de forma a poderes continuar o teu trabalho como deputada nas próximas legislaturas? Olha, não sei, é assim, eu não coloco de lado a hipótese de eventualmente me juntar a algum partido, não coloco a hipótese da criação de um novo, acho que já há vários partidos, à partida isso não é algo que eu esteja a ponderar. Verdadeiramente, eu olho para os partidos na Assembleia da República e também não sei concretamente a que partido me poderia juntar, mas sinceramente também não tenho dedicado muito tempo a pensar nisso, porque tenho tido muito trabalho e a minha prioridade neste momento é fazer o melhor trabalho que eu conseguir fazer para este mandato. Uma das coisas que eu acho importante é que as causas que eu trabalho, não vou dizer a totalidade, mas muitas delas são questões que eu já trabalhava antes.
E, portanto, eu tenho a certeza que, como deputada ou sem ser como deputada, eu vou continuar a dedicar-me a elas. E, portanto, tenho essa intenção de continuar a contribuir da forma que eu conseguir para a sociedade e para a nossa evolução e bem-estar. Acho que não consigo dizer muito mais, ou seja, eu não nego a possibilidade de me juntar a algum partido, mas não consigo dizer neste momento que partido é que eventualmente poderia ser. Mas colocas assim, algumas hipóteses completamente de lado, em termos de partidos, outros que não sei se queres revelar isso. É assim, há hipóteses que eu coloco já completamente de lado, sim, mas prefiro não estar a identificá-las. Ok. Obrigada. Olha, como nós referimos no início da entrevista, que és a primeira mulher que estamos a entrevistar, e por causa disto vamos fazer uma pergunta nesse sentido. Como é que é fazer parte do ainda reduzido número de mulheres na política e se é difícil ser mulher na política? Então, eu acho que de facto o número é reduzido. Acho que estas eleições autárquicas demonstraram a urgência de se perceber porque é que não há mulheres na política. Não há, agora também não me expressei bem. Mas porque é que são muito menos do que os homens, quando as mulheres já têm uma atividade tão intensa noutras atividades, porque é que na atividade política não são tão intensas, e de facto acho que é importante perceber se é falta de oportunidades ou não. Os números que foram apresentados relativamente às candidaturas encabeçadas por mulheres, a mim deixa-me um bocadinho surpreendida. Por exemplo, acho que era o CDU apresentou cerca de 80 e tal listas encabeçadas por mulheres, foi o melhor número. Convém a relembrar que nós temos 309 câmaras, não é? E, portanto, acho que realmente nós teríamos conseguido fazer, ou devíamos ter conseguido fazer melhor. Ainda assim, obviamente que saúdo a CDU por se destacar claramente aqui nos outros. Depois temos aqui a questão, o segundo partido foi o PS. Se eu não estou em erro, representou 40 e tal candidatas. Quer dizer, é o partido que está no governo, é claramente um dos maiores partidos em Portugal, e das 309, porque eu suponho, ou seja, isto são partidos que normalmente candidatam-se praticamente todos os círculos a todas as autarquias, e portanto eu não consigo deixar de ficar surpreendida com o facto de só terem encontrado 40 e tal mulheres para fazerem parte, para encabeçar as listas. É evidente que eu não acho que tenhamos que obrigar ninguém a escolher mulheres para encabeçar as listas, é evidente. Aquilo que eu gostava de conseguir assegurar é que não é uma questão de falta de oportunidades ou falta de confiança no trabalho das mulheres. Até porque sabemos que neste momento as listas têm que ser paritárias, temos o mesmo número de candidatos entre homens e mulheres, mais ou menos, portanto é 1 em 3. Mas, portanto, já se conseguiu aqui alguma paridade, a lei da paridade foi importante, mas continua sem haver aqui uma maior amostra, digamos assim, de mulheres. Se eu acho que é difícil, acho que é difícil ser mulher na política por várias razões. Acho que as pessoas ainda procuram muito aquela figura do homem que é mais responsável, que trata de determinados tipos de assuntos, como as finanças públicas, a gestão, etc. Eu posso dizer que na Assembleia da República eu fiz parte da Comissão de Economia, quando ainda estava no grupo parlamentar, e éramos tipo 2 mulheres na Comissão de de Economia, éramos muito poucas. Pelo menos das que costumavam estar em representação dos partidos. O resto era tudo homens na Comissão de Economia, mas se passarmos para a Comissão, acho que é de Saúde ou de Educação, é ao contrário, praticamente só mulheres. E, portanto, eu acho que ainda há aqui uma questão muito associada aos papéis de género, que é que certos assuntos são para ser tratados pelas mulheres, certos assuntos são para ser tratados pelos homens, e que, portanto, acaba por, depois, no que diz respeito também aqui à escolha das cabeças de lista, ter alguma influência. Isto no caso das autárquicas, mas também em relação ao resto, porque sabemos também ainda hoje em dia temos menos mulheres no governo, temos menos mulheres deputadas, já para não falar de fora da política, em que isso também continua a acontecer relativamente aos cargos de topo e tudo mais. Portanto, eu acho que ainda há aqui muito trabalho para fazer, acho que também é reflexo do machismo sistémico, e pronto, e temos que continuar a trabalhar nestas matérias. Sim, acho que até há estudos, por causa disso, dos lugares de topo, que neste momento em Portugal há mais mulheres licenciadas, mas há mais homens em lugares de topo, em lugares de chefia. Sim, é isso mesmo. Ou seja, no fundo acho que devia haver um esforço para percebermos porque é que isso continua a acontecer. Houve alguém que me disse no outro dia
que há cerca de 30 anos que há mais mulheres. Eu não lembro qual é que era a área exata que a pessoa estava a dizer. No entanto, ou seja, mais mulheres licenciadas naquela área. Eu não me recordo da área em concreto. Mas o facto é que a pessoa acabou por me dizer isto para dizer que não há cá nada de problemas de igualdade de género, porque naquela área até há mais mulheres, só que naquela área também, apesar de haver mais mulheres estudantes e mais mulheres licenciadas naquela área, não há tantas mulheres na mesma nos cargos de topo. Ou seja, continua a haver aquela ideia do homem que acaba por ter, de alguma forma, uma maior confiança ou ser beneficiado. Não sei, as mulheres também ainda temos o problema da questão dos filhos e da questão da família, que as mulheres ainda continuam a ser prejudicadas por essa circunstância, ou por terem filhos, ou pela suscetibilidade de virem a ter filhos. E isso também é algo que é importante a vários níveis, não só pela igualdade de género, não só pela igualdade de oportunidades no trabalho, mas também porque elas têm direito a constituir a sua família, e há mulheres que se sentem limitadas nesse seu direito porque sentem que podem colocar a carreira em risco se tiverem filhos, e isto também não é uma escolha que seja razoável a pessoa ter que fazer. Acho que uma coisa não tem que impedir a outra e é algo que nós também devemos assegurar. Obrigada. Obrigado. Vamos agora para a nossa última pergunta, que é uma pergunta que costumamos fazer praticamente todos os nossos convidados, que é o que gostas mais do teu trabalho, neste caso o trabalho como deputado. O que é que gostas mais ao contacto com as pessoas? O que é exatamente? Olha, é mesmo isso. O que eu gosto mais é efetivamente o contacto com as pessoas, embora às vezes seja difícil, porque há contactos que são complicados, mas eu acho que é uma das funções principais dos deputados, é ouvir as pessoas, e eu realmente gosto de ouvir e gosto de depois, de todo aquele processo de estudar, de refletir, de tentar encontrar uma solução, de debater com as pessoas qual poderá ser a melhor solução ou não, eu acho que é muito importante e, de facto, é uma das coisas que eu mais gosto. Depois, obviamente, que quando consigo, quando tenho alguma iniciativa aprovada, por exemplo, foi uma vitória enorme a alteração do Estatuto de Vítima para as crianças, é óbvio que isso é uma coisa que nos enche de alegria e que faz ver que todo o esforço valeu a pena. Mas, efetivamente, só conseguimos chegar a esse ponto porque, antes disso, houve aquele trabalho de ouvir, de perceber, de tentar de alguma forma solucionar ou contribuir para a solução. E sim, essa é de facto a minha parte preferida, sim. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Acho que podemos dar como encerrado esta entrevista. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Cristina. Pelo convite, por ter aceito o convite. Agora parecias outra pessoa. Desculpem. Eu agradeço o convite muito, gostei muito de estar com vocês e acho que é incrível, desculpa estar-te a interromper, mas eu agora calmo e continuas. Acho que é muito importante haver jovens a interessarem-se cada vez mais pela política e a promoverem debates, entrevistas. A vossa iniciativa acho que é incrível. E pronto, e dizer que da minha parte estou sempre disponível e aquilo que precisarem de mim é só dizerem. Obrigada. Obrigado a todos os que também viram esta entrevista. Isto foi mais uma entrevista com figuras da política portuguesa da nossa página no Instagram, @polos sobre política. Vão lá, sigam, apoiem o nosso trabalho e até uma próxima.